Você está querendo aprender matemática do zero? Então você caiu no vídeo certo. Eu sou o professor Rafael Santos e hoje a gente vai falar sobre a adição. Ela é a primeira operação, mas ela é fundamental para que conseguimos entender as próximas. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. Então, a primeira é para falar sobre o algoritmo da adição, a segunda para falar sobre cálculo mental e a terceira para falar sobre as propriedades. Então, sem mais demoras, vem comigo. A primeira conta é esta daqui. Os números eles são chamados de parcelas e o resultado que é a soma. O que você tem que saber é como montar. Nessa parte você não pode errar. Então aqui, ó, eu vou colocar o primeiro número, 247, e vou colocar o outro embaixo. Esta parte é importante. Você tem que alinhar da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Então o 2 vai ficar embaixo do 7 e o 3 vai ficar embaixo do 4. Uma coisa importante é entender o porquê disso. Veja bem, aqui é unidade, o 4 é dezena e o 2 é centena. Aqui, ó, o 2 é unidade e o 3 é dezena. E é por isso que quando a gente vai alinhar, tem que ser da direita para a esquerda. Por quê? Porque você tem que deixar unidade junto com unidade. Então o 7 é unidade e o 2 fica embaixo dele. O 4 é dezena, o 3 que é dezena fica embaixo dele. E o 2 que é centena e esse não tem, aí você não coloca nada. Então se você alinhar da esquerda para a direita, vai perder a conta por causa disso. Vamos lá, daqui para frente é só somar. Então você começa também da direita para a esquerda. 7 mais 2, 9. 4 mais 3, 7. E o 2, como não tem ninguém para somar com ele, você só é baixar. Então o resultado é esse daí. 247 mais 32 é igual a 279. Tranquilo até aí? Essa é a mais simples. Aqui já vai ser um pouquinho mais difícil. Então eu vou aumentando o nível para que você entenda bem o conteúdo. A forma de montar é igual. Como aqui tem unidade, dezena e centena e aqui também unidade, dezena e centena, então na hora de montar vai ficar um embaixo do outro, fica até mais fácil do que essa nesta parte. Então vamos colocar os números aqui. 536, 128 e vamos somar. E por que é que este vai ficar mais difícil? É logo aqui no início que você vai perceber, ó. Quando você fazer 6 mais 8, dá 14. E você não pode colocar 14 aqui. Você vai colocar o número 4 e o 1 vem para aqui para cima. E por que disso? De novo, a mesma ideia de unidade e dezena. 6 mais 8 é 14. O 4 é unidade. O 1 é dezena. Então o 4 fica junto com as unidades, 6 e 8. E o 1, que é dezena, ele sobe para ficar junto com as dezenas, o 3 e o 2. E se você colocar 14 aqui, quando você for fazer a dezena 3 mais 2, você vai colocar aqui 5. E aí já coloca no local de uma centena. Então dá errado por causa disso. Então sempre lembre. Passou, chegou até 10 ou maior, você vai colocar um número embaixo, o outro em cima. Sempre lembrando, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar e assim sucessivamente. Depois disso aqui é só continuar somando. Esse número pequenininho você também tem que lembrar de somar ele. Então 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Coloca aqui. E depois faz o último. 5 mais 1, 6. Pronto. O resultado, então, de 536 mais 128 é igual a 664. Este exemplo aqui tem 3 números. E aí você pode escolher e fazer de duas formas. Ou você faz primeiro o resultado desses dois e soma no final com esse, ou você soma logo os 3 de uma vez só. Eu vou fazer assim, vou botar os 3 e vou somar. Então vamos escrever eles aqui. Primeiro colocando 1399, 106, lembrando, unidade com unidade, então da direita para a esquerda, ou seja, vai ficar embaixo do 9, então vai ficar assim, 106, e depois o 57. Montando agora é só fazer a soma. 9 mais 6 é 15, 15 mais 7 é 22. Lembre que não pode colocar 22 aqui. Coloca 2 aqui da unidade e o outro 2 da dezena vem aqui para cima junto com as dezenas. 2 mais 9, 11. 11 mais 0 é 11. 11 mais 5 é 16. Coloca 6 aqui e sobe 1 para cá. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5.
E um que está sozinho só é descer ele. Então o resultado é 1562. Pronto. Agora eu vou sair para você tirar o print. Vou voltar que a gente agora vai aprender a calcular esses números apenas de cabeça, fazendo os cálculos mentais. Terão duas formas, então tira o print e já eu volto. Agora vamos aprender como fazer esse tipo de cálculo mentalmente. Veja que você já sabe calcular, certo? Pode fazer pelo algoritmo da adição sem problema nenhum. Eu vou te passar duas formas de fazer essa conta de cabeça. Então, a primeira eu vou fazer com de azul e a segunda de vermelho. E no final você escolhe qual o melhor. Uma das formas é a seguinte: tudo que eu vou escrever aqui seria o que você faria apenas na cabeça. Seria assim: primeiro você separa as dezenas, então faz assim, ó, 40 mais a próxima, que é 30, que é igual a 70. E depois você separa as unidades, 9 mais 7. 9 mais 7, que é igual a 16. E aí, no final, você somaria esse resultado. 0 mais 6, 6. 7 mais 1, 8. O resultado, 86. Eu escrevi, mas aí no caso você faria só na cabeça. Tipo assim, a conta tá aqui, você faz 40 mais 30, 70. 9 mais 7 é 16, 16 mais 70, 86. Então este é o pensamento. A outra forma é você tirar desse e colocar nesse, para completar, deixar um número melhor de se calcular. Por exemplo, 49, aqui eu tenho 37. Eu posso tirar um desse e colocar aqui, ficaria 50. 50, mas como eu tirei daqui, eu tenho que diminuir. 37 vai ficar 36. E aí você soma 50 mais 36, 86. Então, este método aqui é separando por dezena, ou centena, ou milhar. Estou colocando números pequenos só para que você entenda como é o raciocínio. E este daqui seria completando. Você tira de um, mas tem que lembrar de compensar no outro, certo? Fazer essa mesma conta aqui. Por exemplo, aqui como tem centena e aqui não, então eu vou ter só 100. Aí eu vou separar as dezenas, 100 mais 50 mais 20. E separar as unidades. Mais 8, mais 4. E aí você já saberia o resultado. Então você vai assim, é 100, 50 mais 20 é 70, então 170. 8 mais 4 é 12, então 182. Seria o resultado, 182. Vou colocar aqui que ficou um pouco curto. Mas a ideia é essa. Não é para fazer essa parte. É para você fazer tudo na mente. Só coloca o resultado aqui. Se fosse pela ideia de completar, colocaria 2 aqui. Que ficaria 160 e compensaria. Como eu coloquei 2 aqui, tenho que tirar 2 daqui, fica mais 22. 160 mais 22, 182. Veja que não tem o melhor método, sabe? Aqui, na verdade, quando o número for maior, tipo assim, é 345 mais 483, algo desse tipo, você vai acabar usando um pouco das duas estratégias. Tem outras formas também de fazer, mas essas duas geralmente é as que eu faço. Então, tente entender, tente fazer aquelas questões anteriores por um desses dois métodos, ou juntando um pouco dos dois, que eu garanto que vai te ajudar bastante. Tira o print, já eu volto, que a gente ainda falta falar das propriedades. Agora chegou a hora de falarmos das propriedades. São apenas 3, e elas são bem simples, só que eu aproveitei para colocar algumas letras e também alguns símbolos. Por quê? Porque geralmente o aluno, quando está estudando matemática, sempre que cai uma letra, começa a ficar confuso, sem saber como é que eu vou somar, professor, A mais B, se são letras. Eu quero que hoje você já entenda o porquê que a gente usa a letra na matemática. Veja bem, esse símbolo aqui, uma leitura, se fosse um símbolo conhecido, você conseguiria ler normalmente. Eu vou colocar aqui no canto. Se eu perguntasse assim, leia para mim, por favor, o que eu acabei de escrever. Com certeza você conseguiria ler normalmente. Você falaria 2 mais 3 é igual a 5. E por que é que você consegue ler? Porque você já conhece esses sinais. Aqui é um sinal que significa mais, aqui é outro sinal que significa igual, e aqui também são números que é um sinal, que já foram outros e agora são esses. Então, por que você consegue fazer a leitura normalmente sem travar? Porque você já conhece os sinais. Se você conhecesse esses sinais aqui, também você faria a leitura normalmente.
Esse aqui, quando tiver um A de cabeça para baixo, eu vou apresentando durante os vídeos alguns símbolos para você, tudo bem? Não se preocupe se você ainda não conhece esses, é normal. Quando você vê um A de cabeça para baixo, ele significa para todo. Quando você vê assim, como fosse um E, só que meio arredondado, ele significa pertencente. E aqui, esse símbolo é o que a gente falou na aula passada, que foi a primeira sobre os conjuntos numéricos. Quando a gente tem um N com um tracinho, o que é que significa? Números naturais. Então, por isso que é importante aquela primeira aula, mas se você ainda não viu, não se preocupe, eu vou deixar aqui na descrição e também no final do vídeo para você ser encaminhado para lá. Então, entendido os símbolos, você consegue fazer a leitura normalmente. A leitura seria A mais B igual a B mais A para todo AB pertencente a quem? Aos números naturais. Então, veja bem, eu quero que você entenda por que é que a gente usa a letra. Para que é que a gente usa a letra na matemática? É para representar algum número. Aí você pode perguntar assim, todos os números, professor? Não. Nesse caso, será todos os números pertencentes aos números naturais. E quem são os números naturais? É o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Ou seja, este Azinho aqui pode ser qualquer um desses números. Você pode pensar em qualquer um, literalmente. Eu vou colocar como exemplo aqui, no lugar do A eu vou colocar 3. Poderia ser 7, 10, 15, 20, qualquer um, contanto que seja natural. E no lugar do B eu vou colocar 5. Então veja o que está dizendo. A mais B é igual a B mais A. Pode parecer difícil, mas é algo óbvio quando a gente coloca os números. Veja, 3 mais 5, quem é o B eu chamei de 5. E quem é o A que eu chamei de 3. 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. 3 mais 5 é 8 e 5 mais 3 é 8. Então é isso que a propriedade comutativa ela fala, que você pode trocar a ordem na hora de fazer a soma. Mas eu quero que você entenda, principalmente neste momento, o porquê que a gente coloca letras na matemática para representar algum número. Vou colocar outro para o A. Por exemplo, para o A eu vou colocar agora 7. E para o B eu vou colocar 1. O B é 1 e o A é 7. E aí, de novo, 7 mais 1, 8. 1 mais 7, 8. Pode mudar a ordem. Eu poderia ter colocado no lugar do A 13, no lugar do B 15, e mudar a ordem sempre daria certo. Então, entenda isso. As letras estão para representar algum número, não todos. Nesse caso, são os números naturais. Dependendo de outra ocasião, vai ser lá, pertencente aos inteiros, pertencente aos números reais, que são aqueles que abrangem a maioria. Então, você tem que entender esta parte. A próxima é a propriedade associativa. Também ela é bem tranquila. O que é que ela quer dizer? Que você pode somar, quando tiver apenas soma numa operação, os dois primeiros ou os dois últimos. O resultado vai ser o mesmo. Então, assim, ó. 1 mais 5 é 6, 6 mais 2, 8. Você poderia começar pelos dois últimos. 5 mais 2, 7, 7 mais 1, 8 também. O resultado ele não altera. Então é isso que a propriedade associativa ela traz. Ela diz que você pode começar pelos dois primeiros, pelos dois últimos, que não vai alterar o resultado. E essa daqui também é muito importante, principalmente quando vamos falar sobre a multiplicação. Sempre tem uma confusão, quando chegar lá eu vou relembrar ela. Então vamos tentar entender bem ela agora. Se caísse uma prova para você, uma questão assim: quanto é A mais 0? Quanto você colocaria aqui? Você poderia pensar assim: ah, professor, 0 mais A. Pode ser, mas eu queria saber o resultado mesmo. Quanto é que dá? A mais 0, 0 mais A é igual a quanto? Você pode estar um pouco confuso, mas se você lembrar que a letra está para representar algum número, isso aqui se torna uma pergunta fácil. Veja bem, vou colocar alguns números. No lugar do A, eu vou colocar 4. Quanto é 4 mais 0? 4. É o próprio número. Colocar outro. 6. Quanto é 6 mais 0? 6 também. É o próprio número. Ou seja, o 0 ele é elemento neutro na adição. Então, se por acaso em algum momento você tiver que calcular isso, A mais 0, o que é que vai ser o resultado? O próprio A, porque o A está ali para representar algum número. Espero que você tenha entendido esta parte.
principalmente das letras, porque geralmente os alunos têm muita dificuldade quando tem letra e números, e aí é o primeiro momento que vai ser importante você já entendendo isso. Aqui são qualquer números porque a gente chama de variáveis. Também tem o caso das incógnitas, mas se você entendendo essa parte, com certeza vai ajudar você muito. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenha gostado. Estarei postando vídeo aqui todas as semanas, então não se esqueça de curtir, se inscrever e também de ativar o sininho, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Até a próxima e um forte abraço.